Olá, meus amigos. Sou Clarine Pacheco no programa Ensino à Distância. A disciplina que nós vamos aprender agora é Matemática do 10º ano com o título Números e Álgebra. Meus alunos e telespectadores, a continuação da matéria Conjuntos Numéricos é Propriedades das Operações em R. As operações em R dividem-se em três propriedades: um número neutro e elemento inverso, nomeadamente propriedade comutativa. Quaisquer que sejam os números reais A e B. Para a operação da adição, A mais B igual B mais A. Para a operação da multiplicação, A vezes B igual B vezes A. Exemplo da adição: 2 mais 3 igual a 5 e também 3 mais 2 igual a 5. Exemplo da multiplicação: 3 vezes 4 igual a 12 e também 4 vezes 3 igual a 12. Foi assim a propriedade comutativa que acabamos de assistir. Agora vamos acompanhar um exemplo sobre propriedade comutativa da multiplicação. Vejamos na tela. Angelo é um estudante. Ele quer comprar 4 pacotes de caderno. Cada pacote tem 10 unidades de caderno. Quantas unidades que tem dos 4 pacotes? Então, tem 40 cadernos. Depois juntam os cadernos de cada pacote, são 10. Teve 4 pacotes. Meus alunos e telespectadores, daremos a continuidade à explicação sobre propriedade associativa. Propriedade associativa. Quaisquer que sejam os números reais A, B e C. A mais B mais C igual A mais B mais C. A vezes B vezes C igual A vezes B vezes C. Exemplo: adição: 2 mais 3 mais 4 igual 2 mais 3 igual a 5 mais 4. 5 mais 4 igual a 9. E também 2 mais 3 mais 4 igual 2 mais 3 mais 4 igual a 7. 2 mais 7 igual a 9. Com essa forma, vamos finalizar primeiro os números que existem dentro de parêntese, depois os resultados vai somar com um número que fica fora da parêntese. Multiplicação: 2 vezes 3 vezes 4 igual 2 vezes 3 igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 igual a 24. E também 2 vezes 3 vezes 4 igual 2 vezes 3 vezes 4 igual a 12. 2 vezes 12 igual a 24. Com essa forma, vamos finalizar primeiro os números que existem dentro de parêntese. Depois os resultados vai multiplicar com um número que fica fora da parêntese. Acabamos de aprender sobre propriedade associativa. A seguir, vamos continuar com propriedade distributiva. Vejamos os exemplos na tela. Propriedade distributiva. A distributiva é multiplicação em relação à adição. Quaisquer que sejam os números reais A, B e C. A mais B vezes C igual a vezes C, AC, mais B vezes C, BC. A vezes B mais C igual A vezes B igual a AB, A vezes C igual a AC. AC mais BC igual a BC igual a AB mais AC. Exemplo: 2 mais 3 vezes 5. 2 mais 3 vezes 5. 2 vezes 5 igual a 10.
3 vezes 5 igual a 15. 10 mais 15 igual a 25. Com essa forma, vamos multiplicar de cada parcela dentro de parêntese para fatores que fora de parêntese. 2 vezes 3 mais 5 igual a 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 5 igual a 10. 6 mais 10 igual a 16. E também multiplicar o fator fora de parêntese para cada parcela. Mas entre duas formas, deram seus resultados diferentes. Meus alunos, acabei de aplicar sobre comutativa, associativa e distributiva. Vamos ver outra forma de número neutro na tela. Existência de elemento neutro. Para qualquer número real A vezes 1 igual a 1 vezes A igual a A. 1 é o elemento neutro para a multiplicação. Existência de elemento absorvente para qualquer número real A. A vezes 0 igual a 0 vezes A igual a 0. 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Meus docentes e discentes, já assistimos à explicação do elemento neutro. Agora vamos ver o elemento inverso na tela. Existência de elemento inverso. Para qualquer número real diferente de 0, A vezes 1 por A igual a 1 por A vezes A. 1 vezes A igual a A por A. A por A igual a 1. Sempre que A não igual a 0. 1 por A é o inverso de A sempre que A não igual a 0. Os tópicos que já aprendemos sobre comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro e elemento inverso são interessantes. E eles fazem parte de propriedades das operações em R. E para completar a vossa ideia, vamos assistir mais à explicação sobre frações ordinárias. Tomem atenção e vejam. Continuamos agora com frações ordinárias. Fração ordinária é a fração que não é decimal, com a forma A por B, onde A e B são normalmente números inteiros com B não igual a 0. Nesta representação, A por B, A é numerador e o B é denominador. Portanto, fração divide-se em duas partes, própria e imprópria. Própria quando o numerador é menor do que o denominador. Imprópria quando o numerador é maior que o denominador, sendo representada por um número misto. Já assistimos à explicação do professor. A seguir vamos aprender sobre propriedades das frações. Veja na tela. Foram as propriedades das frações que acabamos de ver. Para entender melhor sobre frações, continuaremos com os seguintes exemplos. Soma e subtração de frações. Quando a forma de fração, tanto soma e subtração, quando denominador igual, então mantém-se os denominadores e soma ou subtrair-se os numeradores. Por outro lado, C não igual a 0. Quando a forma de fração, tanto soma e subtração, quando o denominador diferente, então utilizamos a multiplicação de cruzada entre A e D. Soma ou subtrair com B e C por B vezes D. Além disso, B não igual a 0, D não igual a 0. Produto de frações. O produto de frações multiplica numerador para numerador e denominador para denominador. Por outro lado,
B não igual a 0, D não igual a 0. Quociente de frações. O quociente de frações é divisão de fração A por B divide por C por D, onde multiplica A para D e B para C, ou a multiplicação cruzada é resultado A vezes D, resultado para numerador, e B e C para denominador. Por outro lado, B não igual a 0, D não igual a 0 e C não igual a 0. Soma de frações. Exemplo primeiro. 1 por 3 mais 2 por 5. 1 vezes 5 igual a 5. 3 vezes 2 igual a 6. Por 3 vezes 5 igual a 15. 5 mais 6 igual a 11 por 15. Exemplo segundo. 1 por 2 mais 3 por 4 igual 1 vezes 4 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Por 2 vezes 4 igual a 8. 4 mais 6 igual a 10 por 8. Simplifica, 10 por 8 é 5 por 4. A diferente de frações. Exemplo primeiro. 4 por 3 menos 1 por 2. 4 vezes 2 igual a 8, menos 3 vezes 1 igual a 3, por 3 vezes 2 igual a 6. 8 menos 3 igual a 5 por 6. Exemplo segundo. 4 por 5 menos 1 por 2. 4 vezes 2 igual a 8, menos 5 vezes 1 igual a 5, por 5 vezes 2 igual a 10. 8 menos 5 igual a 3 por 10. Produto de frações. Exemplo primeiro. 2 por 3 vezes 1 por 2. 2 vezes 1 igual a 2. 3 vezes 2 igual a 6. 2 por 6 simplifica para 1 por 3. Exemplo segundo. 7 por 9 multiplica por 3 por 5. 7 multiplica por 3 igual a 21. 9 multiplica por 5 igual a 45. Simplifica, 21 por 45 a dividir por 3 igual a 7 por 15. Quociente de frações. Exemplo primeiro. 2 por 3 a dividir por 1 por 2. Com multiplicação cruzada, teve 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 1 igual a 3. Resultado é 4 por 3. Exemplo segundo. 5 por 8 a dividir por 3 por 2. Igual 5 multiplica por 2 igual a 10. 8 multiplica por 3 igual a 24. 10 por 24 simplifica 5 por 12. Meus alunos, depois de acompanharam a explicação das propriedades de fração com os exemplos mais simples e continuaremos com os exemplos mais complexos. Continuaremos com fração mais complexa. 1 mais 1 por 1 mais 1 por 1 por 1 mais 1 mais 1 por 1 por 1
igual. Para resolver esses problemas, como primeiro, resolver um por um. 1 mais 1 por 1 mais 1 por 1 é 1 por 1 mais 1 mais 1 por 1 1 por 1 igual 1 mais 1 por 1 mais 1 igual 2 por 1 mais 1 mais 1 igual 2 por 1 igual 1 mais 1 por 2 com denominador é 1. 1 por 1. Denominador é 1 mais 2 por 1 é 2. Igual 1. Com multiplicação cruzada, temos 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1, 1, por 1 vezes 2, 2, por 1 mais 2, 3. Igual 2 mais 1, 3 por 2 por 3. Com esta fração, denominador 3 e temos 1. 3 multiplica por 1, temos 3 por 2 multiplica por 3 igual a 6. Resultado 3 por 6, podemos simplificar a dividir por 3 e também denominador a dividir por 3. Então, temos 3 a dividir por 3, 1. 6 a dividir por 3, 2. Resultado é 1 por 2. Um por 2 mais 1 por 2 por 2 por 3 mais 1 por 3. A dividir por 4 igual para resolver estes problemas, primeiro resolver 2 mais 1 por 2 e também 3 mais 1 por 3. Então, 1 por 2 mais 1 por 2 Então, com multiplicação cruzada, temos 2 vezes 2, 4,
mais 1 vezes 1, 1, por 1 vezes 2, 2, por 2, por. Com multiplicação cruzada, temos 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 1, 1, por 1 vezes 3, 3. A dividir por 4, igual 1 por 4 mais 1, 5, por 2, por 2, por 9 mais 1, 10, por 3. A dividir por 4, igual numerador 1 por 5 por 2, denominador é 2 por 10 por 3, a dividir por 4. Para este problema, numerador 1 por 5 por 2, então, para resolver esses problemas, 1 multiplica por 2, igual 1 multiplica por 2, igual 2. 1 multiplica por 5, igual 5. Por 2 a multiplica por 3, igual a 6. 1 a multiplica por 10, igual a 10. E depois a dividir por 4, igual a 20 por 5 multiplica por 6, igual a 30. A dividir por 4, igual 20 por 30 a dividir por 4. O número 4 é numerador, denominador sempre que 1. Com um método, 1 para numerador e 4 para denominador. Então, 20 por 30 multiplica, sinais de mudança, multiplica por 1 por 4. Igual, com multiplicação de fração, 20 a multiplica por 1. 20 por 30 multiplica por 4, 120. Igual. Para simplificar, resultado 20 por 120, então, numerador 20 a dividir por 20 e também denominador 120 a dividir por 20. Resultado para numerador é 20 a dividir por 20, 1. 120 a dividir por 20 igual a 6. Resultado final é 1 por 6.
É interessante, não é? Agora conhecemos as propriedades das operações em R com os exemplos de cada propriedade. Agora vamos continuar com o tópico operações com os números racionais decimais e dízimas. Eu já volto. Meus alunos, as operações com números racionais decimais e dízima é um número que tem duas formas, como a seguir. Números racionais decimais exatos e periódicos são números que possuem uma parte inteira e outra fracionária, ambas separadas por vírgula. Veja aqui ao meu lado. Na escola, o professor de matemática ensina os números decimais vêm da divisão. Meus alunos e telespectadores, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Continuaremos na próxima semana. Foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que sirva nas vossas aulas. Eu, Clarinho Pacheco e a equipa de mídia educativa agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até já!